Por favor, recebe aqui, me ajuda aqui a passar para o Heraldo José também. E do mesmo grupo de comunicação do DL, nós temos aqui o Gazeta de São Paulo, com esta manchete aqui na capa desta edição de quarta-feira. 12 pontes terão ciclovias na capital, não é aqui em Santos, nem na Baixada Santista, não. Banha recebe aqui, por favor, caminha aqui ao Manuel Rogério, e o Cassione também recebe aqui 2 exemplares do Gazeta de São Paulo, para repassar um deles ao Heraldo José dos Santos. Bom, posso abrir aqui à vontade, tá certo? Então vamos costumeiramente. Manuel Rogério, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao vereador Banha, ao doutor Cassione, ao doutor Heraldo. E muito boa tarde aos nossos telespectadores. Tudo bem, Banha? Prazer revê-lo também, Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos, que acompanhou a gente aí na cobertura do último domingo aqui das eleições pela TV Santa Cília. Tudo bem, vereador? E estava meio correto as minhas contas, né, Boturão? Já naquela apuração já dizia que o grande ator principal dessa eleição era a insatisfação popular, que mostrava o branco, nulo e abstenção batendo na casa de 40%. Então, acho que não houve vencedor aí, houve um sinal vermelho, um sinal de alerta do eleitor. E deixo aqui meu abraço sempre fraterno ao professor Cassione, professor Heraldo e ao professor Manuel Rogério. Na ponta esquerda está lá o Heraldo José dos Santos. Tudo bem, Heraldo? Prazer revê-lo. Tudo bom, Boturão? Boa tarde aqui aos integrantes da mesa, doutor Cassione, vereador Banha, doutor Manuel Rogério e a você de casa que nos assiste. Muito bem, e a você de casa que nos assiste, o boa tarde, não é? E o cumprimento sempre importante do nosso advogado articulista, sempre conosco às quartas-feiras, Vicente Cassione. Tudo bem, Cassione? Boa tarde a todos, a essa colando da mesa, para a gente usar uma expressão meio fora de moda, né? E quando você começou a apresentação, você parecia que estava enunciando a linha de ataque, pela ponta direita, pela ponta esquerda, então está aqui, ó. Manuel Rogério Durval, Banha Mengalvio, você Coutinho, perna de pau e o Pampi, que é o Heraldo. Você é o Pelé das quartas-feiras. Você é o Pelé das quartas-feiras. Olha, melhor a gente não falar de futebol, porque descobriram novidades assim tenebrosas sobre o assunto Neymar, hein, Banha? Coisa vai feder daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer nas eleições do Santos. Esse é o assunto para o Armando Gomes, pessoal do esporte, né? Bom, Cassione, a gente debateu aqui durante muito tempo essa questão das eleições, né? Como é que ia ser o pleito. O Banha, verdadeiramente, a gente tem que lembrar, tocou muito nesse tema, muito nesse assunto, estava apostando realmente num índice largo de abstenção aqui, especialmente em Santos, nas cidades da Baixada Santista. E nós tivemos a confirmação ontem, oficialmente, divulgada hoje pelos veículos de comunicação, foi 30% superior à de 2010, que já havia sido alta. Então eu queria saber o seguinte, né? Os nossos candidatos não agradam os nossos eleitores, né? As nossas cidades vão muito bem, obrigado, não precisamos comparecer nem votar porque está tudo certo, ou ninguém acredita mais em nada. Eu não sei qual é a visão que você tem, depois a gente ouve o Banha, o Rogério, o Heraldo, ficam todos à vontade para debater esse tema, que eu acho que é significativo, né? Olha, existe uma frase que todo mundo conhece, não há nada de novo debaixo do sol. Então, era previsível, evidentemente, que acontecesse o que aconteceu. Muita gente se abstendo, deixando de comparecer. Agora, teve gente que compareceu, que é o meu caso, em que, mesmo com a lei dizendo não precisa ir, porque na minha idade eu estou isento, eu fui. Por que eu fui? Porque eu tenho consciência de que todos os dias eu pratico várias inutilidades. Todos os dias eu faço coisas inúteis. O que são coisas inúteis? Coisas que você sabe que faz e que não terão resultado nenhum. Então eu fui votar cumprindo a regra da inutilidade que a gente todo dia comete. Sabia que nada ia mudar. Por que que não muda? Porque o sistema já apresenta para todos nós um quadro que não é, evidentemente, o esperado. Então, o eleitor prefere votar para ver quem sai, pegar para o paredão no Big Brother. O povo paga, não é, para fazer esse tipo de eleição. Milhões de pessoas votam para ver quem entra e sai do Big Brother. E na eleição tem gente que não vai. Então, esse número grande de pessoas que não vão são os desiludidos. O desiludido, o descrente, o desesperançado, ele evidentemente não tem mais
motivação para fazer coisas inúteis. Alguns idiotas, como eu, continuam achando que, mesmo fazendo coisas inúteis, eu fiz a minha parte. Então fui lá e votei. Mas a gente não vota com alegria. A gente não vota com a impressão de que está contribuindo para uma mudança. O resultado que está sendo apregoado é de que todo mundo queria mudanças. E todo mundo sabe que as mudanças não virão. Porque não depende de uma pessoa. O sistema não permite a mudança. O sistema é feito para não mudar nada. Mudar para não mudar nada. Esse é o sistema. Quem ganhou essa eleição? Quem ganhou essa eleição foi a Rede Globo de televisão, o jornal A Folha de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, a Band, os meios de comunicação e os institutos de pesquisa, que fazem, evidentemente, uma grande contribuição para que as pessoas acabem votando de acordo com o que eles querem. E não quero dizer que eles quiseram mal e que eles quiseram errado. Eu estou dizendo que a grande massa, o grande rebanho, tirando as exceções, vai no caminho dos pastores. E os pastores são a mídia e os institutos de pesquisa que fazem, evidentemente, com que a opinião pública faça o que ela a mídia formadora ou deformadora de opinião quer. Então, para mim não me surpreende, o que aconteceu foi normal e vamos continuar do mesmo jeito, caminhando para o pior. Muito bem, o Banha já tinha essa visão, né? Disse aqui algumas vezes, disse no último domingo na transmissão da TV Santa Cecília, acreditava numa abstenção extremamente alta aqui para as cidades da região. O que era? Era o faro da rua, é isso? Não, além do descrédito na classe política, a acidez crítica que extrapolou, saturou, com todo respeito, o saco do eleitor de aturar tanta corrupção, tanto desmando, até o sistema eleitoral, que se diz aqui uma maravilha dentro do Estado Democrático de Direito, a classe, nossa classe política, aqueles que lá estão no Congresso Nacional, cada dia que passa eles capricham mais no sistema. Aí não pode isso, não pode aquilo outro, ou seja, afasta de uma vez por todas o cidadão comum que quer participar de um pleito, só que ele não tem o poder de fogo que tem o puxador de voto, ou o puxador de voto é colocado lá, é um outro modus operandi no sistema eleitoral nacional brasileiro, que a corrida de cavalo, com todas as suas marmeladas, que o cavalo não corria, ou que o jockey puxava a rédea do cavalo para ele não chegar, o bozó nos quadriláteros aí da malandragem, o jogo do bicho, é muito mais sério que o sistema eleitoral brasileiro. Porque se cria aí uma escaramuça de seriedade, o coeficiente, o povo não entende esse coeficiente, mas jamais vai entender, porque se ele manifestou a vontade de votar em determinado candidato, Cassiano, ele votou lá, o candidato dele teve 180 mil votos. Aí vem o seu tiririca e elege um cidadão com 20, 30 mil votos, aí ele fala assim, o que está acontecendo? Eu votei meu candidato, esse teve mais, esse teve menos. Nós temos que acabar com isso. Esqueça que o Enéas elegeu 3 ou 4 médicos com 400, 500 votos. Fora a proliferação de partidos, que cada dia isso cresce mais do que ratazana. Porque a gente vê, há 25 anos, há 24 anos, os mesmos candidatos a presidente, Emael, com todo o meu respeito. O que o Emael vai fazer na eleição? Ele vai colocar o partido dele lá, vai ganhar aquele 1 milhão de reais para a publicidade do partido dele. Ele vai lá e ainda fez um deputado federal, ou 2 deputados federais, ainda foi vitorioso. Agora tem partido que entrou na eleição e não sabe com que saiu, e se não vai ter problema na prestação de conta da Justiça Eleitoral, que também deixou muito a desejar nesse pleito, porque todos os pleitos que eu participei da Justiça Eleitoral, se procurava irregularidade, Cassiano, com lupa, tirava a fotografia, a denúncia da denúncia. Essa eleição, além de não ter nada, foi uma eleição modorrenta, alguns
Só alguns milionários candidatos conseguiram colocar visibilidade nas urnas, as suas placas, até em lugares errados. Colocaram lambes-lambes também em outros lugares que também não eram determinados. Fizeram aí uma verdadeira corrente para frente com milhares de cabos eleitorais. Isso custa dinheiro. Eu quero saber se vai bater no final da conta aquilo que foi doado ou aquilo que foi gasto. Então, tem que se repensar no sistema, no voto distrital misto. A Baixada perdeu, nós não temos representatividade nenhuma do que nós tivemos lá no passado, já com o representante, já não tem representatividade. Imagine na baixa desse número, que vai ser penoso. Santos, uma cidade de mais de 333 mil eleitores, não fez nenhum deputado estadual. Santos, com 333 mil eleitores, não pode bater no peito e falar, eu fiz este federal. Porque se o Beto não vai de encontro com o regulamento do jogo, vai buscar uma sigla que lhe acoberte, o Beto estava fora dessa eleição. E se o Papa também não tivesse dentro, porque ele entrou pelo coeficiente, também não entrava. E o Esquassone também. Então, vai fazer, mas esse é o regulamento. Querido, nós temos que ter a representatividade dos 4% de eleitores que nós temos. Essa regra tem que ser igual para todo mundo, o princípio da isonomia. E eu gostaria que os outros tribunos aqui da mesa, os operadores dele, discutissem em cima disso. O que adianta lá? Você pegou, não, aparece 700 mil reais o cidadão gastou. Mas ele está nas 645 cidades do município, Cassione. Como é que só pode gastar 700 mil reais? Ele gastou R$1.000 em cada município? Então, isso é passar atestado para a Justiça Eleitoral. E depois eu vejo o discurso dos juízes eleitorais. Tudo mil maravilha, processo eleitoral maravilhoso. Prenderam 71 cabos, boca de urna. Está tudo bem distribuído. Não foi assim que eu vi essas eleições. E eu estou com medo, Cassione, que no segundo turno esse número aumente ainda mais, porque o povo está saturado. Manuel Rogério, emendando essa mesma linha aí, o comentário em cima das abstenções, o que achou dessa eleição, enfim, pois o Heraldo também pode opinar à vontade. Bom, na verdade a gente já tecia esse tipo de opinião, já previa esse cenário que aconteceu de abstenções na eleição, porque não se vê candidato à altura para trazer uma proposta nova, alguma coisa de realmente mudança. O que se vê é um povo, aqueles que vão votar, aqueles que estão iludidos ainda, com esperançosos, esperando quase que um milagreiro, alguém com uma quase divindade que possa realmente trazer um outro cenário para o Brasil. Isso, nessas propostas que nós vemos nessa eleição, realmente não teremos. Agora, é importante, isso que foi comentado aqui na mesa, em relação à necessidade de mudanças, principalmente na legislação eleitoral, principalmente uma reforma política. Eu penso, uma coisa de imediato que tem que ser mudada, facilitar o eleitor não precisar de portar o título de eleitor quando ele vai exercer seu direito de voto. Eu acho que o RG é um documento idôneo, eu acho que a Justiça Eleitoral já evoluiu sobremaneira e, portanto, poderia unificar os documentos que existem no Brasil e com o RG você fazer tudo o que você precisa. Você se identificar, você se apresentar como eleitor e outras coisas mais. Muito bem. Heraldo, quer completar alguma coisa, acrescentar algo mais? Fica à vontade, eu queria falar alguma coisinha assim, porque em relação às abstenções, a primeira situação é daquele eleitor que ele vai à urna e ele está mentindo para ele mesmo. Ele acha que está cumprindo um dever cívico, vai lá, não confia em nenhum dos eleitores, anula o voto, vai para casa, nenhum dos candidatos, né? Vai para casa, recebe o comprovante de que votou, então acredita que cumpriu um dever cívico. Agora, aquele que não vai, que realmente não sai de casa, esse é mais decidido. Ele fala, olha, nenhum desses candidatos me seduziu, não confio em nenhuma dessas propostas, estou vendo sempre os mesmos problemas e ele não vai. E o grande terceiro problema é o sistema, como já foi comentado aqui pelo professor Cassione, pelo vereador Banha, que é a situação atual
E, mais do que isso, o eleitor é refém dos partidos. Os partidos, da forma como estão constituídos no Brasil, impõem esses candidatos. Vejam que a criação de partidos, chamados partidos de aluguel, eles vêm nanicos, pequenos, se vendem para outras esferas de partidos e acaba aí elegendo um candidato com 100, 200 votos. Quer dizer, não há possibilidade nenhuma de acreditar em mudanças dentro desse sistema. Realmente, muita coisa precisa mudar. Agora, essa reforma, o Cassiano esteve no Congresso por 2 mandatos, né? E participou da Constituinte de 1988 também, né? Como é que se faz uma reforma política com os políticos eleitos? Ou você tem que convocar uma assembleia paralela, única e exclusiva para se fazer essa reforma política? E essa coisa aí do voto distrital, como você encontrar, dividir, identificar distritos? A Baixada Santista seria um distrito, por exemplo, o litoral todo seria um distrito, enfim, vamos tentar destrinchar um pouquinho para o eleitor poder entender, né? Bom, a primeira coisa que você perguntou, eu vou deixar para responder em segundo lugar. Primeiro, o voto distrital. Esse negócio de voto em lista é muito bonito isso na Alemanha. Voto em lista é muito bom na Suécia. Voto em lista aqui no Brasil vai ser o que nós já sabemos. Os caciques se colocam no topo da lista e eles é que vão ser sempre eleitos e perpetuados. Eu acho que uma das soluções, falo isso um pouco contrariado, uma das soluções seria você limitar o número de mandatos. Embora você pudesse cometer injustiça, porque o Miro Teixeira do Rio de Janeiro, que é um excelente deputado, é o recordista de mandatos, foi eleito pela 10ª vez, você multiplica por 9, porque a 10ª vez ele vai fazer 4 agora, então não dá 40. Ele tem 36 anos como deputado. Não é? Então, é evidente que se você limitar a 2 mandatos, o deputado cumpre 2 mandatos, 8 anos, depois sai, para dar lugar para outros. Mas o problema está na origem. Os partidos, lembra daquele programa da Globo News, pequenas indústrias, grandes negócios? Pequenos partidos, pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas empresas, grandes negócios. Pequenos partidos, grandes negócios. E vem mais, há mais partidos para serem aí aprovados. Então eu acho que o sistema tem que ser reformado e você não pode querer reformar o sistema por aqueles que não querem que as regras do jogo mudem. A regra do jogo, para quem está ganhando, tem que continuar como está. Então a solução seria você fazer uma Assembleia Nacional Constituinte autônoma, isto é, destinada exclusivamente a fazer 2 coisas: a reforma política e a reforma tributária. Porque enquanto nós tivermos que esperar dos deputados e senadores de plantão reformas, elas não virão. Isso é indiscutível que elas não virão. Então, isso é a primeira coisa. A primeira pergunta que você tinha me feito era... Exatamente com relação a essa reforma. E a questão do voto distrital, como é que se identificaria, né? Então, o voto distrital, na verdade, seria muito bom se não tivesse o problema das candidaturas em lista. Eu acho que o voto distrital misto é o que seria, em tese, em teoria, o melhor. Por quê? O voto distrital misto tem o peso do distrito, isto é, só aquele distrito só vota em candidatos do distrito, residentes domiciliados no distrito e que pertencem, portanto, às comunidades daquele distrito. Baixada Santista, Grande Campinas, Grande Ribeirão Preto, ABC, são distritos. A outra solução era os candidatos que são candidatos genéricos, que servem a todas aos distritos. Por exemplo, você pega, vou dar um exemplo de antes, o Delfim Neto. O Delfim Neto não era candidato distrital. O Delfim Neto era um candidato de todo o estado de São Paulo. Bruno Covas, para ficar mais fácil para nós que moramos aqui em Santos, ele é santista. Tudo, mas ele poderia perfeitamente estar fora da condição de candidato distrital. Isto melhoraria. Mas ainda falha o sistema todo no seguinte: você precisa
de candidatos que não sejam frágeis. E para isso você tinha que ter uma militância política de cidadãos de bem, homens e mulheres, que se dispusessem a entrar para isso. Mas o que está acontecendo é, ninguém quer se meter na política. Pega o meu próprio caso, eu não me candidatei agora, não quis saber e não quero mais saber. Por quê? Porque quando você vai para lá, você constata que aquilo te faz mais mal do que bem. E que você também não faz o bem que você pretende fazer. Porque o sistema não deixa. Então, só muda a qualidade dos candidatos quando se entender que os partidos não sejam siglas, mas sejam reuniões de pessoas que pensem da mesma maneira a respeito do que tem que pensar. Perfeito. Vamos para o nosso rápido intervalo. Na volta, né, a gente segue aqui conversando com o Cassione, com o Banha, com o Manuel Rogério, com o Heraldo José e com você também, né? Em instantes. É que é foda, 5 anos. Muito bem, a gente retoma aqui o nosso painel regional, né? Este é o segundo bloco. Aqui, meu lado direito, aqui a bancada direita, o vereador Banha do PMDB, o Manuel Rogério. E aqui ao lado esquerdo, a presença importante sempre do nosso Vicente Cassione e do Heraldo José dos Santos. O telefone segue aí à sua disposição, 30 14 52 81, pelas redes sociais, facebook.com/painel regional. A gente entrou pelo tema abstenção no começo, depois entramos na reforma política, o Cassione já discursou aqui sobre o que ele pensa sobre esse tema, o Banha também tem uma série aí de questões a colocar e agora fica à vontade. Eu acho que colaborar sempre com ideias novas e principalmente criativas, nós já vimos aí acontecer de tudo nesse período eleitoral, principalmente no que tange ao novo Estado Democrático de Direito. Vimos esticar mandato de 4 para 5 anos, já vimos mandato biônico de mais 2 anos. Eu acho que, Cassione, se nós tivéssemos uma eleição única de vereador a presidente da República, logicamente você, além de baratear o custo, você acabaria com essa prostituição que se dá dentro. Os partidos políticos viraram casa de tolerância. Os donos das legendas, a nível de Estado e a nível de Brasil, eles estão sempre sentados na cadeira. Isso aí, um ou outro cai. Cai por incompetência ou por comodismo. Mas, na sua realidade, a gente tem visto aí filho de senador se candidatando a deputado federal, o neto do senador é governador de outro partido, o pai do prefeito, e aí fica aquele nepotismo eleitoral já dentro da própria legenda, a distribuição de recursos. É outra indecência. Aí o cidadão no estado de São Paulo, ele joga tanto pro seu primo, pro seu tio, pro seu filho, pro seu irmão. E os outros 70, 80 candidatos? Mal recebem um número. Então, você precisa pensar... Você viu algum caso semelhante assim? Já vi casos em todos os lugares do Brasil. Não é na região, é no Brasil. No Brasil. Aí veja aqui, a questão da grita do financiamento de campanha. Financiamento de campanha, o cidadão fala assim, olha, mas como é que vai financiar a campanha que se esse dinheiro vai para a mão do presidente do partido? Aí ele vai lá, distribui para quem ele quer, como diz o Cassione, com a ficha... Com a lista fechada que eles querem implementar também. Então tem que acabar com esse negócio do cidadão poder pisar em duas canoas. Ele está aqui como o caso do governador, do vice-governador, do vice-presidente da República. Ele é senador. O que ele perde se não se eleger? O candidato a vice, você disse. O que ele perde, o Aloysio? Nada. Não acontece nada. Ele volta para o Senado. Meu amigo, tem que abdicar. Tem que abrir mão. Ou eu sou vereador, ou sou deputado, ou deputado federal, ou eu sou prefeito, ou é governador, presidente da República. Agora, jogar com pau de 2 bicos, jogar com pau... Não, isso não dá mais para tolerar. Representatividade, outra indecência, excrescência. PHS, o PPS, o fulano, tem assento? Tem. Aí o partido da esquina, não tem. Tem 40 partidos. Só que 13 ou 15 têm assentos. Os outros 35 não existem, porque não tem representatividade em lugar nenhum. Mas eles estão lá para competir, para embaralhar, para aumentar custo, para tentar espaço, para buscar recurso, porque ele já é um partido, ele consegue recurso
Você sabe quantos... Aí como é que acontece, Cassione, num apanhado desse, como é que você faz uma reforma? Ou você começa do zero, com uma eleição única, ou então você deixa como é jeito. Você sabe quantos partidos, você falou em recursos, quantos partidos recebem do fundo partidário por ano? 365 milhões de reais. Todos os partidos juntos? Partidos juntos. Ano. 365 milhões de reais só para o fundo partidário. 1 milhão por dia. 1 milhão por dia. Bem lembrado, Arnaldo. Agora, Diga, o Banha citou aqui a questão do nepotismo eleitoral, filho de deputado, filho de senador, filho de prefeito, mas isso não é mazela que só se vê no legislativo. Estamos passando por isso no judiciário, que é o guardião do direito, onde ministros do Supremo Tribunal Federal pedem pelos seus filhos a indicação pelo 5º Constitucional para o Tribunal de Justiça. Ora, se a Corte Máxima, que diz o direito no Brasil, está seguindo esses cacuetes políticos, então realmente o Brasil está caminhando uma falta de consciência moral. A gente diz uma coisa aqui, e repete, todo mundo repete isso, que é o seguinte: o regime democrático tem todos os defeitos, mas ainda não existe nenhum regime melhor do que o democrático, do que a democracia. O grande erro está nisso. A democracia não tem defeitos, se for democracia. O que a gente chama de democracia defeituosa é a aparência de democracia. Esse é o erro que todo mundo comete. O melhor regime que tem é o democrático. Apesar dos seus defeitos, não há outro melhor. Não. Democracia pura, verdadeira, não tem defeito. O que tem defeito é esse fingimento de democracia. Na democracia, é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Isto é, o povo tem um poder de decisão. O povo põe e o povo tira. Que democracia é essa? Que você tem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, os ministros são nomeados pelo chefe de um poder. Onde é que está a democracia? Democracia nos Estados Unidos, o juiz é eleito. O membro do Ministério Público é eleito. O xerife é eleito. O chefe de polícia é eleito. Agora, aqui não. Aqui nós não elegemos ninguém para o judiciário. Nós elegemos postiços e basculantes voláteis para o legislativo, e o executivo, com a caneta e o cofre, manda e faz os outros poderes comerem na mão dele. Então já começa que a independência dos poderes entre si não existe. E aí já começa a ruir o conceito de democracia. Eu não estou aqui para filosofar. Não há democracia. Agora, quando eu digo isso, é o Cassione que está dizendo. O que eu estou dizendo, o Norberto Bobbio, que morreu com 94 anos de idade, um dos maiores pensadores do século XX, um italiano chamado Norberto Bobbio, dizia isso. Eu só estou aqui repetindo aquilo que ele dizia. E ele dizia com autoridade para dizer. Não só ele, outros pensadores sabem muito bem que a democracia não existe. Não existiu nem na Grécia, onde ela foi inventada pelo Solon. E de lá para cá, são muitos anos, são quase 3.000 anos. E não aprendemos ainda. Agora, democracia pode existir, eu volto a dizer, na Suécia, na Finlândia, na Noruega. Aqui não existe democracia. Como é que você pode ter democracia se você faz uma legislação eleitoral que esconde os candidatos e não permite que o eleitor conheça quem é quem? Como é que você pode ter democracia? Se o poder do povo tem que ser exercido, o povo tem que saber em quem ele vai votar, quem é que ele vai escolher. Então, democracia nós não temos absolutamente nenhuma. Quer ver eu te dar um exemplo? Como é que a Luciana Genro começou o debate na Globo? Foi a primeira intervenção. Ela disse: eu só estou aqui porque a lei manda. Verdade. Só estou aqui porque a lei manda. Porque a Rede Globo de televisão não mostrou os outros candidatos, só mostrou 3 candidatos, os tais principais. Por quê? Diz ela, porque a Rede Globo faz o jogo de defesa das 5.000 famílias mais ricas do Brasil. Entre elas, os Marinho, que são os donos da Rede Globo de televisão. Ela pôde dizer isso como liberdade de expressão só ali.
Se ela quiser dizer isso em qualquer outro lugar, ela não diz. A democracia dura aqueles 5 segundos. Só que pior do que isso, é que no dia seguinte, nenhum veículo de comunicação, nenhum veículo impresso importante de comunicação fez referência a isso que ela disse na abertura. Todo mundo sentou porque o leão é manso. Ninguém fez referência a esta acusação que ela fez e a quando ela abriu as tripas, botou as tripas do sistema para fora. Então é o que eu digo, que democracia? Democracia é o direito que eu tenho de falar e você tem o dever de me ouvir. Essa é a democracia. Liberdade de expressão é eu dizer o que eu penso e se você divergir de mim, cale sua boca. Esta é a democracia, principalmente neste país. Deixa eu jogar um pouquinho de gasolina nessa fogueira, perguntar aqui para o doutor Cassione. O ex-ministro Joaquim Barbosa se aposentou lá do Supremo e acaba de requerer e ter negado a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Cassione. Veja só, todo mundo ficou a favor da posição do Joaquim Barbosa e todo mundo massacrou a OAB. Vamos parar para pensar um pouco. As coisas não são só céu e inferno. Razão absoluta de um lado, ausência de razão do outro. Não é assim. A imoralidade, na minha opinião, começa quando se permite que ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-desembargadores dos tribunais de justiça, ex-ministros dos STF, ex-desembargadores dos tribunais federais regionais, possam, assim que saem dos seus cargos, se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil para advogar. Isto é, o indivíduo que estava do lado de cada bancada, julgando em instância superior e absoluta, o indivíduo que tinha o poder de decisão na mão e que acabou de sair, a cadeira dele não esfriou ainda no tribunal, e ele vai advogar. Ora, quando um ex-ministro vai advogar perante aqueles colegas da véspera, éramos todos aqui colegas, ministros juntos, quem é que tem força para ir advogar lá e quem é que tem força para conseguir decisões favoráveis? O advogado que cumpriu a via sacra de fazer a sua carreira, o seu nome no seu escritório, dependendo de ganhar ou não ganhar, se tiver clientes ou não tiver clientes, ou aquele que sai com uma aposentadoria de 30, 40 mil reais por mês e no dia seguinte quer a carteira na ordem para ir lá diante dos seus próprios colegas advogar. Isso é que tem que ser pensado. Não é o problema do Joaquim Barbosa, é o problema da condenável condição do aposentado, regiamente aposentado, deixou de ser juiz, deixou de ser promotor, deixou de ser procurador, deixou de ser ministro, no dia seguinte ele muda de posição. O Joaquim Barbosa fez as maiores críticas, botou inclusive um advogado para fora, que estava exercendo o direito dele naquele dia, de pedir para colocar em pauta a causa do seu cliente. E ele colocou pelos seguranças o advogado para fora. Aí no dia seguinte ele bate na porta da OAB e diz, agora eu quero brincar de advogado. Então eu não estou aqui julgando o Joaquim Barbosa, ministro do Supremo, que para mim tinha que ter continuado lá. Ele tinha até 70 anos de idade para ficar lá, saiu com 59. Faltavam 11 para ele se aposentar. Ora, se ele não se aposenta e continua no Supremo, ótimo para todos nós. Mas ele resolveu trocar de posição. Sai e agora vai advogar. Quem é que você vai procurar para ir ser seu advogado no Supremo? Um advogado daqueles que ele botou pela porta fora? Ou você vai procurar o Joaquim Barbosa, que entra pelo Supremo, pela porta da frente e dos fundos, a hora que quiser, porque foi o homem do poder? Então, tudo tem que ser pensado. Não é tão simples como parece. A OAB está meio certa e o Joaquim Barbosa meio errado. Banha e Rogério, né? Essa é uma discussão polêmica, Rogério, pois não? Na verdade, o que houve foi uma impugnação à sua inscrição, ainda vai ao Conselho para decisão. Se for verificar sobre o aspecto legal
numa análise objetiva, é claro que ele vai conseguir a inscrição da ordem. Agora, não deixa de ter também o aspecto subjetivo, que foi o que fundamentou a impugnação, ou seja, aquele que não tratou o advogado com urbanidade, com respeito, quando estava do outro lado, quando estava com o poder na mão, é claro que não haveria de merecer a inscrição de uma corporação de advogados que, como o Cassione falou, a vida do advogado não é fácil, é muita luta, muito labor e não chega a lugar nenhum por indicação, com exceção pelo quinto constitucional, que é muito difícil. Ou seja, e nesse caso eu não vejo se aplicar a democracia como foi dito aqui. Nesse caso, você vê alguém com influência política que circula nos corredores do poder, que consegue chegar ao tribunal ou nas instâncias superiores através do quinto constitucional. Em vários países do mundo, quem sai das cortes como ministro, como juiz, tem que esperar às vezes 10 anos para poder advogar. Por quê? Porque aí já saiu aquele pessoal que eram os cupinchas, que eram os seus colegas de corte. O próprio advogado, quando ele acabou de... ele advogou para uma empresa ou para um cliente, ele não pode advogar contra esse cliente durante 2 anos. Então, o próprio advogado já tem essa limitação. Só que deram um exemplo que não cabe. Disseram que, por exemplo, o Evandro Lins e Silva, que foi um dos maiores advogados do Brasil, e que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, e era advogado antes de ser ministro. Foi como advogado para o Supremo e depois saiu. Mas saiu por quê? Saiu porque foi cassado. Então é diferente. Uma pessoa que exerce uma atividade e é cassada, naquela altura, ele voltou a ser o que ele era. Ele entrou pelo quinto como advogado no tribunal, tá certo? Entrou como advogado, pode voltar a ser advogado. Agora, o Joaquim Barbosa, evidentemente, depois de esculhambar os advogados, porque quem tem o poder na mão não precisa esculhambar a categoria. Ele tem a caneta para indeferir. O advogado pediu, nega. Agora dizer, os advogados chicaneiros, os advogados são isso, os advogados são aquilo, esculhambou a classe dos advogados. Aí ele fala, agora eu quero ser recebido nesse banquete. Desculpe, nesse ponto o Joaquim Barbosa errou. Mas bem colocado, quando se fala da falta de democracia. A falta de democracia, eu acho que a democracia não é a liberação de tudo, pode tudo, tudo pode. Perfeito. Tem que ter regra, tem que ter disciplina, tem que ter bom senso, tem que ter nexo. Porque um cidadão que julga hoje, ele não pode advogar amanhã. Tem que ter um período de quarentena aí, claro, entre aspas. Nós já vimos isso aí até em algumas autarquias. Chama-se quarentena, né? Autarquias, nós tivemos aqui o Renato Barco, por exemplo. Vou dar um singelo exemplo da região. Renato Barco saiu da Codesp, acho que tem 4 meses, 5 meses, por aí. Ele só pode trabalhar agora, em janeiro do ano que vem, em outra atividade, porque ele está no período de quarentena. Agora, o juiz que está lá julgando e condenando, ele no dia seguinte, ele esqueceu de tudo, aí se criam aquelas castas, o que nós estamos falando aqui da reforma política, com castas, com grupos de poder, a gente também não pode permitir que aconteça isso no guardião da lei, claro, quem defende os interesses do povo, que é a última trincheira, lá é que teria que ser o exemplo e o espelho para toda essa nação sofrida, que espera o quê? A última esperança. Nós não podemos jamais perder a esperança, porque se um dia perder a esperança, é melhor a gente estar morto. Vamos para o rápido intervalo e a gente já retoma o nosso painel regional em instantes. Tá bom, já deu para... Estamos de volta com o nosso terceiro último bloco desta edição do painel regional. Aqui à direita você acompanhando as participações sempre importantes do Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, nosso Manuel Rogério também conosco, e aqui a bancada ao meu lado esquerdo, Vicente Cassione, advogado, articulista, e o nosso Heraldo José dos Santos. Ainda alguns assuntos importantes para a gente debater, ainda a participação importante do telespectador. Então, Manuel Rogério, pede aqui a palavra, pois não, Rogério? Eu sei que a gente tem algumas reportagens de suma importância do Diário do Litoral, como Ebola no Porto, mas me chamou a atenção aqui a questão dos estivadores. Eu queria perguntar até ao vereador Banha, que sempre foi um parlamentar que seguiu essa frente, teve como estivador seu avô,
o que ele vê desse novo cenário político, já que você não viu nenhum candidato dos que se apresentaram nessa eleição, nem daqueles que foram eleitos, encampando a luta dessa categoria que há tempo fez história no Porto de Santos e há tempo vem deixado de lado pelo poder público. Vem sendo massacrado de uma maneira vil pelo capital, e a gente tem visto aí tomando passa-moleque de um órgão gestor de mão de obra, que é o OGMO, praticamente não representou os estivadores, pelo contrário, os estivadores perderam muito. Acreditávamos que com esse número de novos terminais aí, o BTP, o Embraportes e outros terminais aqui na nossa região, respeitaria principalmente a atividade dos estivadores. Isso também não vem acontecendo, e isso, muita gente ficou calado, Cassiane, pensou que só ia acontecer com as atividades portuárias, ou seja, com o conferente, com o consertador, com o vigia, com o estivador. Isso está respingando hoje em todos que vivem do serviço aduaneiro, desde os seus despachantes, desde os seus transportadores, porque se fazem os verdadeiros pacotes, se ganham o terminal no peito e na raça, não pagam mais impostos, como o caso da Embraport, que nós denunciamos lá na prefeitura. Só pagaram para tirar o alvará, não pagaram praticamente aquela devastação feita dentro do mangue, dentro da área de pesca da Ilha Viana, não fizeram a contribuição e o passivo ambiental que foi lá deixado, e ainda por si só tiraram e defenestraram vários empregos. Ou seja, você hoje tem um pacote, você leva a carga para o terminal principalmente essa Embraport, você ganha despacho de graça, transporte de graça e o embarque. E onde fica o trabalho dos nossos despachantes? Onde fica o trabalho dos nossos estivadores? Esse tipo de progresso e de desenvolvimento eu não quero na minha região. Nós não precisamos desse tipo de bater recorde de exportação se os nossos filhos e se os nossos trabalhadores passam fome. A questão de distribuição e geração de receita tem que ficar, nós temos que ficar com o ônus e com o bônus dessas operações na nossa região. Muito bem, só agora a gente tem uma matéria bastante interessante aqui, divulgada nessa edição de quarta-feira pelo DL, Diário do Litoral. A ação do Ministério Público pede o cargo de Cassandra Maroni Nunes no SPU. O MP ingressou com uma ação civil pública por improbidade administrativa contra a ex-vereadora de Santos, Cassandra Maroni, que hoje é a secretária do Patrimônio da União, né? Além das suas assessoras de gabinete, Flávia Maria Pisseta, né? E uma outra assessora, diretora também de caracterização do patrimônio, Eliane Irai, né? Elas são acusadas pelo órgão de terem reativado registros imobiliários patrimoniais em área de preservação ambiental permanente na praia do Jurerê, em Santa Catarina. Você conhece essa praia? Sim, a praia em Florianópolis, né? A praia, uma das praias mais de maior concentração do PIB do Brasil, está ali. Se você vê as casas que existem em Jurerê, você só vê coisa parecida na Califórnia, onde moram aqueles grandes atores e atrizes de televisão, e talvez em Miami. Então ali, em cada porta tem uma Ferrari, uma Lamborghini e assim por diante. Então, Jurerê é uma daquelas repúblicas federativas do Brasil dentro da República Federativa do Brasil. O Brasil tem várias repúblicas paralelas dentro dele. E Jurerê é uma dessas repúblicas. E a comparação aqui na matéria, que é assinada pelo meu amigo Carlos Raton, né? Ele não poderia deixar jamais de fazer a comparação com o que acontece em Guarujá, especialmente lá com o sítio São Pedro, né? Onde existem casas, mansões que invadiram as praias, fizeram condomínios fechados, não dão servidão de passagem, que é obrigatória, né? Para o cidadão poder ir frequentar a praia, ou seja, dominam as praias, transformam essas praias em praias particulares. Aqui, né? Mesmo na Baixada, a gente tem uma foto até aqui, né? O senador Gilberto Miranda, ex-senador Gilberto Miranda, que foi envolvido naquela operação, não era o nome? Porto Seguro. Porto Seguro, né? Aquele escândalo todo. Ele está pleiteando uma área aqui do outro lado do estuário, na margem esquerda, e o SPU já tinha liquidado a fatura, dizendo, não,
né? Porque tudo em que ele pôs a mão aqui foi sujeira. Agora, misteriosamente, o SPU aceitou um recurso do Gilberto Miranda. É a Ilha das Cabras ou a Barnabé Bagres? Não, é ali perto do Sítio das Neves. É uma área que pode dar um belo porto, né? Então, esse Gilberto Miranda, que já tinha sido colocado no lugar dele, de repente, deve ter, por inspiração do Espírito Santo, mudado a opinião do pessoal do SPU. Então, a gente está de olho também nesse negócio do Gilberto Miranda. Tem amigos importantes, ele é amigo do ex-prefeito Papa, é amigo da promotora do meio ambiente aí, né, então, que já foi afastada, né, já saiu daqui. Então, e continua, pelo jeito, tendo amigos importantes e tendo influência. Porque aquilo que era nada, está quase virando tudo. Né? Vem outra Porto Seguro daqui a pouco aí. Porque eu estou de olho e eu vou ver o que vai acontecer. Como é que faz para fiscalizar o patrimônio da União? Acho que é muito simples isso aí, Cassione. Acho que se complica até demais, porque eu acho que quanto pior, melhor nesse país. Patrimônio da União. O SPU não tem fiscal para fiscalizar todo esse rincão brasileiro. Se o município, ele, na sua figura de ente representativo, federativo, um ente municipal, tem uma área lá, é da União, ele vai utilizar a área e já vai dizer, vai notificar, olha, estou usando a área e ponto final, eu sou o responsável. Se cada município for responsável por essas áreas e não tiver que pedir o beijamão ou ficar discutindo coisas, tergiversando com taxas de laudêmio, se solta com pompas e, olha, agora vai terminar a taxa de laudêmio. Aí vem a nossa querida Cassandra, que militou com a gente 30 anos e fala, não pode acabar a taxa do laudêmio, que é para fiscalizar a praia. Que praia? Essa praia aqui, o Beach Park, Beach Clubs, o Beach Club, é para tomar a casa do Evandro Mesquita aqui, que está no Guarujá, que se colocou em cima de uma coluna, parece um clube social. Não é o cantor Evandro Mesquita, deixa bem claro. É o ex-deputado Evandro Mesquita, daqui no Guarujá. Aí você vê isso. Agora, isso está se dando também comumente, o Cassione, em áreas grifadas, como a Ilha Diana. Nós vimos a questão do Embraport. Nós vimos alguns acessos que estão sendo surrupiados na calada da noite, na Alemoa. Outros que nós já denunciamos ao Ministério Público Federal. Agora, não cabe mais a gente estar perdendo área. O cidadão vai lá, paga uma RIP, é dono da área. Isso aí já ficou um modus operandi cansado, onde a gente só leva prejuízo e os cofres depois, nós vamos ter que indenizar essas pessoas que invadiram esses locais. Isso aí, essa desídia, essa inércia, alguém tem que responder sobre isso. Agora, o Cassiano fez uma colocação que eu tenho que tirar o chapéu. A questão de ter repúblicas de excelência dentro da República Brasileira. Isso a gente se vê aqui no SPU. Um cidadão comum, acho que dentre os nossos telespectadores deve ter milhares que ou adquirir um imóvel aqui na região da praia, ou por ter vendido o imóvel, tem problemas de IPTU, de financiamentos bancários, problemas de não conseguir financiamento ou de estar pagando o financiamento de outro que comprou. Por quê? Porque você não consegue regularizar um imóvel. Quando você pede aquela certidão que é para fazer a transferência, uma escritura, você demora mais do que ano. Isso aqui, uma mera transferência do imóvel, que aquele imóvel não é uma ocupação, é um afloramento, aquilo do cidadão. E ele está vendendo, tem o direito de vender, ele só precisa da permissão do SPU. E quando você vê por Brasília, processos são avocados, como o caso de Jurerê, e são liberados pela nossa ex-vereadora Cassandra Marão. Porque a primeira mutreta é feita em São Paulo já, no SPU de São Paulo. Mas quando São Paulo não faz a mutreta, normalmente Brasília avoca, chama o processo para lá. E aí essas senhoras e senhores que trabalham, que às vezes não é necessariamente a Cassandra não cuida de tudo, você tem o segundo escalão. O grande problema no Brasil é que muitas vezes a corrupção não está só no primeiro escalão ou nem está no primeiro escalão. Mas o porão
É no porão que você tem as coisas acontecendo. Você veja o exemplo do caso do Getúlio, não é? Ele estava no catete, no porão do catete estava acontecendo tudo, e ele não via. Então, eu não estou defendendo nem acusando ninguém. Agora, que tem podre muito mais do que aquilo que tinha no Reino da Dinamarca, nesse órgão do SPU, ninguém tem a dúvida disso. Estamos fechando com isso mais uma edição do Painel Regional, agradecendo muito aqui à minha direita o vereador Banha, do PMDB, agradecendo também o nosso Manuel Rogério pelas participações sempre importantes. Obrigado também, Cassione, mais uma vez por estar conosco, o Heraldo José. Você sabe, estamos sempre juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise 7h30 da noite, enquanto estivermos para descobrir quem vai ser o próximo presidente ou presidenta, não é, da República, que acontece na eleição do próximo dia 26. Depois voltamos com a reprise no horário das 8 da noite. Não é? E lembrando você que nos finais de semana, sábado, 3 da tarde, domingo, 5 da tarde, tem painel regional também. Obrigado, até amanhã. Tchau.